Mateus capítulo 16, versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, santos obreiros que deixam seus afazeres para virem aqui na vigília reabastecer a sua bateria. Louvamos a Deus pela vida do missionário Ezequiel Pires, que é um baluarte da igreja brasileira. É um dos remanescentes. Só ele começa o culto do jeito que ele começa, né? Ouvir ele cantar os corinhos é uma viagem, né? Eu me reporto aos velhos tempos, aos áureos tempos, que Deus conserve o missionário em vida por pelo menos mais uns 100 anos, ou até o arrebatamento da igreja. Os santos obreiros que estão aqui, amigos que estão comigo, os cantores aqui que vieram de Santa Catarina, vocês cantam bonito, hein, rapaz? Se deixar, canta a noite inteira também, né? Quem gosta de moda de viola é desse jeito mesmo. Dr. Bauer, chefe do meu gabinete, pastor que eu não conheço, pastor Ismael de Goiânia, da Igreja de Vida Nova. Deus abençoe o senhor, viu? Deve meu abraço ao pastor João Campos, grande homem de Deus, nosso deputado lá, né? Nossa missionária que vai pregar daqui a pouco, Edenilson. Vocês vão ver o que é Deus usar uma mulher aqui. Ainda bem que eu vou pregar antes, que geralmente quando Jesus pega ela não escapa nada, né? Eu vou para casa mais cedo. Deus abençoe a senhora. Pastor Roberto, mude a música para mim. O texto desta madrugada é um texto conhecido da igreja. Há um poder nesse texto que só de lermos o versículo, o coração da gente já se empolga. Jesus chamou Pedro para uma conversa em particular e disse para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só esse texto por si já tem poder. Mas essa noite eu gostaria de explicar o motivo pelo qual o Senhor Jesus chamou Pedro para este particular. Quem já estudou a vida dos apóstolos do Colégio Apostólico de Jesus, quem já estudou os personagens que compunham o Colégio Apostólico, quem já teve uma curiosidade de um psicólogo para analisar o temperamento de cada um dos discípulos, vai entender porque Jesus chamou 12 e não 13 e não 11, mas 12. Naqueles 12 homens estavam direcionados todos os temperamentos possíveis, estudados pela psicanálise humana. Jesus chamou cada um de um jeito, cada um com o seu próprio teor de conhecimento, alguns com o seu temperamento aviltado, outros passivos, alguns extremamente melancólicos, e a grande maioria deles coléricos. Aliás, eu acho que o meu Deus tem mais facilidade de usar um colérico do que usar um tímido, porque o tímido tem vergonha de tudo, e o colérico é aquele que troca as mãos pelos pés, é aquele que fala mais do que o homem da cobra, é aquele que erra mais. Também pudera, querido Fernando Fé, erra mais porque tenta acertar mais. Então Jesus chamou 12 homens, e em cada um deles ele viu a minha vida e a sua vida. Um daqueles 12 somos nós, com certeza. Nós não escapamos daquele grupo. Mas eu não quero falar sobre os 12, eu quero falar de Pedro. Quero falar dessa figura conhecida e amada, e ao mesmo tempo essa figura polêmica. Olha que me chamam de polêmico por aí, né? Mas não tinha ninguém mais polêmico do que Pedro, porque Pedro era aquele que não segurava a língua dentro da boca. Pedro era aquele que o que pensava, falava. Aliás, quando via já tinha falado. Pedro é o discípulo que vai dar mais trabalho para Jesus na sua caminhada. É um diamante, mas é um diamante bruto. E o Senhor Jesus vai lapidar a vida desse Pedro por 3 anos e meio. E olha só, o Senhor está à beira de morrer e diz assim: Pedro, eu quero viver para ver o dia em que você vai se converter. Imagine,
Ele andava com Jesus, ele via milagres, ele operava milagres. E mesmo assim, um dia Jesus chamou ele e disse assim: Pedro, quando é que você vai se converter de verdade? Conversão é o ato da aceitação a Cristo por completo. Então quem já estudou um pouquinho da história de Pedro não ficou triste, pelo contrário, ficou muito feliz. Porque se Jesus chamou Pedro em particular e deu a ele esta promessa que eu li, qualquer um de nós pode receber essa promessa também. Quero perguntar por quê? Eu creio que nenhum de nós aqui tenhamos talvez a coragem do Iscariotes, Judas. Muita gente joga pedra em Judas. Todo mundo fala que Judas é o homem que traía, é o homem que roubava. Mas o que as pessoas não compreendem é por que ele fazia isso. Judas era um homem inteligentíssimo. Ele vinha da terra de Caríates. E a terra de Caríates era a terra dos homens que lutavam pelo livramento de Israel contra o Império Romano. Israel, mesmo estando na sua terra, era cativo. Os romanos impunham sobre eles tributos pesadíssimos. Israel não aguentava mais ser um povo que vivia da subserviência. Ora, Israel não suportava mais ser escravo, a vida toda ser escravo. E lá na terra de Caríates havia um grupo de judeus que não aceitavam o Império Romano por nada. A criança era ensinada desde pequena que em breve o Messias viria. E quando o Messias viesse, ele libertaria Israel da mão dos romanos e implantaria o seu reino sobre aquela terra. Judas cresceu ouvindo essas histórias. A alma dele foi moldada nessa história. O espírito dele desejava conhecer o Messias. E quando ele ouviu falar que havia na terra um homem que até paralíticos levantava e cegos viam, ele sabia que esse homem tinha o espírito de Moisés, um espírito de sinais e prodígios. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha palavras que mexiam com o coração humano, ele pensava que Jesus era uma espécie de Daniel, que tinha sabedoria para falar aos grandes. Judas se aproximou de Jesus porque viu nele o Messias. Mas Judas não compreendeu que aquele Messias não era Messias para a terra humana, era o Messias na esfera divina. Ele não era um líder político que libertaria Israel da mão dos romanos. Ele era um líder espiritual que libertaria a raça humana das mãos de Satanás. Judas caminhou com Jesus e um belo dia que ele compreendeu que Jesus dizia assim: o meu reino não é desse mundo. Quando Jesus liberou essa palavra e entrou no coração de Judas, ele entendeu que aquele reino que Jesus estava buscando não era o mesmo que ele. E Judas se decepcionou com Jesus. Judas o que, igreja? Não ouviram? Acontece o seu irmão e diga para ele: você já se decepcionou com Jesus? Será que Judas é o único, Fernando Fé? Será que só eu e você que já choramos as noites pela vida dentro desses hotéis por causa das perseguições? Será que só nós nos decepcionamos? Creio que quase todos aqueles que servem a Deus já se decepcionaram. Mas não é uma decepção eterna, é uma decepção momentânea. É quando você grita e parece que Deus não ouve. É quando você pede e parece que Deus não te dá. É quando você chora e parece que Deus não te vê. É quando os céus ficam de bronze. É quando falta saúde para o filho. É quando abre um buraco debaixo da terra e engole os nossos projetos. É quando o teto desaba sobre a nossa cabeça. É quando você sai do médico e o médico te dá aquela notícia que você é um desses seres humanos especiais que nascem com uma doença que não tem cura. É quando a sua vizinha, que é ímpia, que não teme a Deus, que serve a Satanás, tem tudo do bom e do melhor, e você vive mendigando pela rua. Servir a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Adorar a Deus quando o carro tem combustível, o filho tem saúde, o ministério prospera, é muito fácil. Agora, adorar a Deus quando está faltando tudo, aí tem que ter fé, como disse o missionário aqui. É claro que nós amamos contar a história de Jó e pregar a história de Jó, mas quantos conseguem viver a vida de Jó? Quem é que veio do cemitério, enterrou 10 filhos e teve coragem de olhar para o céu e disse: Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor? Nenhum ser humano consegue isso. Quando Deus levou o meu filho, eu perdi a minha fé. Eu quis entrar dentro do caixão quando eu estava dentro do necrotério, arrumando ele dentro do caixãozinho. Pior foi ter que abrir o invólucro de um presente que eu havia ganhado lá no sul, de uma família rica que me deu o enxoval para eu apresentar o meu bebê na igreja. Era o meu sonho. Mas o dia que eu tive que abrir aquele embrulho e embrulhar o meu filhinho naquela roupa para ajeitar ele dentro do caixão e sepultá-lo, não consegui dizer: Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Todos nós passamos por tribulações pesadas na vida. E é nesse momento que a gente tem que ter estrutura. Porque tudo na vida passa.
Eu descobri nesses anos caminhando que nada merece o nosso desespero. Eu descobri na caminhada da vida que nenhum de nós devemos pensar em morte, em suicídio, em tirar a nossa vida, ou querer que Deus tire a vida de alguém. Eu aprendi que a vida, ela é cíclica, ou seja, ela é pendular. Ora ela está para cá, onde tudo deu errado, mas já ela volta e tudo dá certo. E quando tudo dá certo, não pise em ninguém, porque daqui a pouco a vida volta de novo. A vida é uma roda gigante. Hoje você está aqui embaixo e todo mundo lá em cima cuspindo em você. Não saia da roda, não queira deixar a roda da vida. Fique tranquilo que a roda gira, e daqui a pouco ela começa a girar. Quem sabe nessa madrugada a sua roda pare aqui em cima, e aqueles que estavam aqui embaixo vão parar aqui em cima. Deixa eu te dar um conselho: se você chegar aqui em cima, não cospe para baixo, não pague com a mesma moeda, porque a vida roda de novo. Eu aprendi na minha caminhada com Deus que não existe dor que dure para sempre, também não existe prazer que nunca acabe. Tudo na vida passa, e o que nós precisamos aprender com Deus não é entender Deus, nós precisamos aceitar os desígnios de Deus. Guarde isso no seu coração. Na vida do crente, o que não acontece porque Deus mandou, acontece porque Deus permitiu. E quando Deus manda, Ele sabe o nível da sua força. Deus não vai te dar uma cruz mais pesada que você pode carregar. Deus só está te provando, e Ele só prova quem Ele quer aprovar. Deus só está te colocando nesse momento de dor, porque o que vem pela frente é muita alegria. Eu tenho um conselheiro, esse conselheiro caminha comigo quase todos os dias, Dr. Bauer. Dr. Bauer me ensinou uma coisa há 4 anos atrás, quando ele me encontrou no momento de luta. Ele disse: pastor, tudo na vida passa, e vai chegar um dia que o senhor vai emendar uma gargalhada na outra, de tanta felicidade que vai ser. Eu quero profetizar isso sobre vocês hoje. Não, você não entendeu. Eu quero profetizar que vai vir um momento de tanta alegria, que você vai emendar uma risada na outra. Vai faltar dias, você vai doer a barriga e vai dar cãibra no maxilar, porque tudo que agora parece ser o fim, era só o início de uma grande história. E só quem acredita que tem essa história, levante a mão direita, agarre o ombro de quem está do seu lado, chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada, irrita ela com força. Diga ela: Deus te trouxe aqui para isso, vigilheiro. Não, grita, diga: vigilheiro, Deus te trouxe aqui para isso, para sacudir a sua fé, para sacudir a sua chamada, para sacudir a sua família. E só quem crê nisso não dá um grito, não, dá logo um berro de glória a Deus nesse lugar. Pois bem, quando Jesus chama Pedro, Jesus não chama Pedro só porque ele era Pedro, mas porque ele tinha uma história. E a história de Pedro não era uma história de muitas conquistas. Pelo contrário, pense no discípulo que Jesus mais puxou a orelha. Pense no homem que mais errou. Pense no único discípulo que Jesus claramente, teve outro que ficou possesso também, mas esse Jesus tinha tanta intimidade que chamou ele na cara. Jesus chamou Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Entendeu aí ou não? Jesus falou o que? Para trás de mim o que? Quem era Satanás? O diabo, o cão, o capiroto, o capeta. Jesus olhou para Pedro e disse: o Satanás está dentro de você, Pedro. Mas Pedro era um discípulo, horas, era um obreiro, era um apóstolo. Pedro era o cara. As pessoas olhavam para ele e viam ele um super-homem, porque ele andava ao lado do maior de todos os homens. Mas quando ficavam sozinhos, Jesus era obrigado a falar: Pedro, você precisa se converter, porque o diabo ainda mora dentro de você. É Pedro, no dia do lava-pés, vai deixar Jesus envergonhado. Jesus vai lavar o pé dele, ele esconde os 2 pés. Jesus pergunta por quê, ele diz assim: eu não sou digno que o Senhor toque nos meus pés. Aí Jesus dá uma bronca, diz: se eu não tocar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro estica os pés. Quando Jesus vai lavar os pés, Pedro estica as 2 mãos juntos. E Jesus fala: para que as mãos se eu vou lavar os pés? Aí Pedro diz: é para não correr o risco de ficar longe de ti. Já que é para ficar perto, não lava só os pés não, dá um banho em mim, lava as minhas mãos também. Aleluia. É o que mais erra tentando acertar. É Pedro, o discípulo que mais deu trabalho para Jesus, que vai estar dentro do barco com os 12 discípulos. Eu amo contar essa história. E lá vem uma tempestade, e o barco balança para lá e para cá.
Jesus não está no barco, está no meio da tempestade. Eles veem um brilho no meio da tempestade, o mar agitado, eles veem um fantasma. Pelo menos eles pensam que eram. E eles gritam, é um fantasma, e se apavoram. Lá do meio do mar, Jesus escutou a voz deles. E ele grita bem alto assim, sou eu. Quando ele diz sou eu, Pedro, só Pedro, grita no meio dos desafortunados, se és tu, me manda ir aí. Do meio da tempestade vem a voz do mestre dizendo, vem Pedro. E lá vem Pedro. E Pedro, quando ouve Jesus falar, vai se esquivando de um, de outro. E está todo mundo dizendo, Pedro, é mentira, Pedro. Aquilo lá é Iemanjá, Pedro. Aquilo lá é o pai da pequena sereia, Triton, é Poseidon que está lá no mar. Não é o Senhor, não é um espírito maligno, Pedro. Pedro não está nem aí. Gente, se fosse João, eu imagino que João ia chegar perto do barco e olhar direito. Ia jogar uma escadinha, ia descer pela escadinha segurando firme. Ia botar o pé na água para ver se está duro. Ia botar o outro pé, ia soltar e agarrar, porque João tinha equilíbrio. Todos os demais discípulos eram prudentes. Pedro, do jeito que ele veio, ele pulou e se jogou nas águas. Os 11 vêm correndo para ver Pedro afundar. Quando olha, está Pedro se equilibrando, dizendo, é o homem mesmo. Pedro vai andando. E aqui em cima fica 11 homens com ciúmes. Ciúme de homem é bravo. É pior do que ciúme de mulher. Os 11 estão olhando para Pedro andando em cima das águas. Daqui a pouco sopra o vento. Sopra o quê? Deixa eu te dar esse ensinamento. A culpa de Pedro afundar não foi dele. Foi do vento. Porque o vento bateu em Pedro, aquela cabeleira dele, fez Pedro tentar tirar o cabelo. E quando Pedro tirou o cabelo, ele olhou dos lados. E quando ele olhou dos lados, ele perdeu a visão de Jesus. Deixa eu te dar um conselho. No meio da tempestade, não olhe para os lados. Se olhar para o lado, afunda mesmo. Se olhar para as coisas da vida, você afunda. Se olhar para o tamanho da tempestade, para o tamanho do inimigo, para o tamanho da conta, para o tamanho da calúnia, para o tamanho da fofoca, para o tamanho da perseguição, para o tamanho da desgraça do inferno que veio só para te extorquir. Se você olhar só para isso, você afunda. Olha para Jesus. Olha para Ele que tudo vai dar certo. Mas se por acaso você olhou e afundou, fica tranquilo. Como foi Jesus que te chamou, Ele não quer ter no currículo dele a sua morte. Ele vai lá te socorrer no mar. Mas Jesus não deixou barato. Ele pegou na mão de Pedro e chamou e disse, Pedro, homem de pouca fé. E todo mundo quando vai pregar de Pedro fala isso. Os 11 discípulos passaram a vida inteira falando, homem de pouca fé. Porque as pessoas só lembram da desgraça na vida da gente, né? Homem de pouca fé. Eu queria fazer uma indagação aqui nessa madrugada aos crentes inteligentes que estão aqui. Se Pedro é um homem de pouca fé, e foi o único que pulou no meio do mar e andou, os 11 que ficaram eram o quê? Vai, me diga. Porque tem um monte de gente suja querendo falar do mal lavado. Tem um monte de gente que acha que o seu nome é osso para ficar na boca de cachorro. Mas o seu nome não é osso. Eu estou pregando aqui para a nata de São Paulo nessa madrugada. Estou pregando para homens e mulheres que a religião pode ter rejeitado. Os pastores podem ter rejeitado. A família pode ter rejeitado. Os patrões podem ter rejeitado. Mas o Senhor da Seara, Ele quando te chamou sabia onde você ia acontecer. Na verdade, eu estou pregando para homens e mulheres que não nasceram. Diga para mim, o que aconteceu comigo, pastor? Você não nasceu, você estreou. Por quê, pastor? Porque no meio de uma cidade igual essa, com 14 milhões de habitantes, olha para quem Jesus foi olhar e salvar. Você não entendeu? Vou dizer de novo. No meio de 14 milhões de habitantes, olha quem Jesus foi chamar para servir a Ele. É esse Pedro que depois que afundou e Jesus tirou do mar, está dentro do barco. E deve estar todo mundo rindo dele, dizendo assim, ei Pedrão, homem de pouca fé. Se fosse aqui no Brasil, a gente chamar ele de homem bully. Alguém lembra do bully aqui? Não é bullying não, tá? É bully da roça. A mãe da gente colocava café dentro do bully, né? Porque Pedro é um homem de pouca fé, entendeu aí?
Tá difícil, a irmã do seu lado é meia loira, explica direitinho para ela. Que eu tenho uma esposa loira e eu sei como é que funciona esse negócio. Tem que ter paciência e desenhar, né? Brincadeira, é brincadeira, né? Pois bem, Pedro está dentro do barco enxugando o cabelo e tem 11 homens que, como não creem, deram desculpa. Porque quem crê não dá desculpa. Quem crê dá um jeito. Quem crê dá um jeito, quem não crê sempre vai dar uma desculpa. O único que creu foi Pedro, ele deu um jeito. Afundou, mas deu um jeito. Os outros não deram jeito, deram desculpa. Jesus está dentro do barco e tem 11 discípulos falando: Senhor, o Senhor desculpa, mas os falsos moralistas, eu sabia que se eu fosse eu ia afundar também. Senhor, me perdoa, mas enquanto eles estão falando, um deles deve ter lembrado: Jesus, olha que história, que coisa ruim. Toda vez que alguém lembrar dessa história, vão falar que Pedro, um dos seus, afundou. Um homem de pouca fé. Eu imagino Pedro pedindo a palavra, Pedro enxugando o cabelo, Pedro fazendo uma cara de tristeza, porque Pedro era artista, né? Senhor, me perdoa, toda vez que contarem essa história no mundo, vão chamar eu de homem de pouca fé. E está todo mundo dizendo: está vendo, Senhor, até ele está falando. Mas eu imagino Pedro trocando a tristeza por um sorriso bem peralta e dizendo: Jesus, mas toda vez que alguém contar essa história e falarem que 2 homens quebraram a lei da gravidade e andaram em cima das águas, um é o Senhor, mas o Senhor veio do céu, da Nova Jerusalém. O Senhor é acostumado com esse negócio de voar. Eu sou só um mortal nascido na terra. Toda vez que alguém lembrar de 2 homens que andaram nas águas, um és tu e o outro sou eu. Pode imaginar os 11 invejosos gritando: mas você afundou. Vamos lá, vamos ensaiar. Vamos aqui, eu sou Pedro e vocês são os demais. E Pedro dizendo assim: vão lembrar que só 2 andaram, Senhor, em cima das águas. Um és tu e outro sou eu. Aí todo mundo grita: mas afundou. Aí Pedro diz: mas eu andei. Aí todo mundo: mas afundou. Mas eu andei. Mas eu andei, hein? Mas eu andei. Podem falar o que quiser, mas eu andei. Eu andei. Com Pedro eu aprendo que é melhor ir e voltar do que nunca ir. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Com Pedro eu aprendo que é melhor às vezes ir e bater com a cara no muro, se arrebentar inteiro, se machucar e voltar envergonhado por um momento. Mas pelo menos quando você coloca a cabeça no travesseiro, você dorme. Dorme de consciência limpa, dizendo: eu pelo menos tentei. Duro, com todo respeito, duro deve ser para alguém que quando vai dormir fica remoendo o passado e dizendo: e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse ido naquela vigília? E se eu tivesse ouvido meu pastor? E se eu tivesse casado? E se eu tivesse aceitado aquele emprego? E se? O se é uma desgraça, é um demônio que atormenta os covardes. Por isso eu amo Pedro. Chegou arrebentado, mas experimentou. Quando alguém ia contar, só ele podia dizer: eu andei em cima das águas. Sabe o que eu aprendo com Pedro? Que Deus ama gente atrevida. Você não entendeu, eu vou repetir. Deus ama gente atrevida. Deus ama gente louca. Por isso que eu amo pregar em vigília. Vigília não é culto para gente certa, não. Gente normal está em casa dormindo ou assistindo o Corujão. Só vem para vigília gente pirada. Só vem para vigília gente que falta uns parafusos na cabeça. E o meu Deus ama gente maluca. Porque enquanto os normais estão vendo o Corujão, esses que aqui estão vendo a pombinha do Espírito Santo voar sobre nós aqui nessa noite. Só quem não é normal dá um berro para acordar São Paulo. Semana passada eu preguei aqui na vigília e eu lembrei os irmãos que houve uma vez que eu estava em Camboriú e um pregador jovem que havia chegado, ele levantou e apontou o dedo para mim, porque uma das mensagens mais marcantes da minha vida foi o sonho de José. Alguém já assistiu o sonho de José aqui? É lindo, não é? Aí esse pregador apontou o dedo para mim e falou assim: pastor Marco, o homem pode sonhar, mas tem que sonhar com o pé no chão. Porque senão ele fica sonhando coisas muito grandes, nunca vai acontecer, ele vai ficar frustrado o resto da vida. Isso aí, pastor, não é sonho, é delírio. E delírio é coisa de gente louca.
Eu fui pregar depois dele. Oh meu Deus, que pena. Eu apontei o dedo para ele e disse: meu amigo, muito obrigado por você ter corrigido a minha pregação. E eu quero aqui dizer para todo o Brasil que eu me equivoquei de fato. O crente não tem que sonhar, não. O crente tem que delirar. E eu mostrei na Bíblia. Tem um menino que acabou de acordar, morrendo de fome, está sentado numa mesa, tomando leite, comendo café, aquele pão com ioiô creme, ou Nutella, sei lá o que. Ele está comendo, mastigando, falando: mamãe, papai, eu tive um sonho. E todo mundo dizendo: que sonho que é, José? Eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Isso não é sonho, isso é um delírio. Como é que pode um ser humano mortal sonhar que os astros e as estrelas vão se curvar diante dele? O meu Deus ama quem anda de chinela havaiana, mas sonha que está voando num jumbo, num jato. O meu Deus é apaixonado por gente que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, mas que acredita que mais cedo ou mais tarde vai estar morando no alto de um arranha-céus em São Paulo. O meu Deus é apaixonado por gente que congrega numa igrejinha de 3x4, onde o presbítero tem uma barriga daquele tamanho parecendo cemitério de frango. Deus ama quem está lá e diz assim: um dia eu vou pastorear um campo com milhares de obreiros, com milhares de ovelhas. O meu Deus ama homens e mulheres que saem do normal. Vigília não é culto para crente normal. Os normais que vêm na vigília saem escandalizados, não entendem aquela irmã rodando, não entende aquele irmão pulando, não entende o crente que está saltando. É claro, isso aqui não é para normais, isso aqui é para quem não é normal. Sonhe com coisas grandes. Da caravagarra tocou maramácias. É Pedro, o discípulo que mais dá trabalho. O que eu vou falar agora é uma revelação. Diga para o seu irmão: é uma revelação. Um dos maiores ensinamentos sobre misericórdia e reconquista de sonhos aconteceu com Pedro no dia em que Jesus foi traído, na noite em que Judas o traiu. Quando Jesus saiu do horto, diz a Bíblia que os homens lançaram mão dele. Iscariotes deu um beijo na face de Jesus. Uma horda de soldados, não soldados pretorianos, mas soldados tão preparados quanto os pretorianos. A minha Bíblia Sagrada diz que um soldado do sacerdote, um guarda do sacerdote, possivelmente alguém ligado a Anás, a Caifás, lançaram mão de Jesus. E quando esse homem pegou Jesus, Pedro surtou. Pedro tirou uma espada da cintura e deu no pescoço daquele soldado. Mas o soldado era preparado demais, se esquivou, e a espada arrancou a orelha do soldado. A espada arrancou o quê? Pedro não entendeu direito, porque assim que ele arrancou a orelha, Jesus se inclinou em terra e catou a orelha, e foi lá na cabeça do rapaz e colou a orelha de novo. Alguém acha que Jesus só está demonstrando o poder dele, mas não é, muito mais do que isso. É só conhecer a história. Aquele guarda era um guarda do sacerdote, era alguém que servia ao sacerdote, e alguém que servia ao sacerdote estudava a teologia com o sacerdote. O sonho daquele guarda era um dia ser um sacerdote. Mas quem conhece o livro de Levítico diz que Deus, quando queria um sacerdote, ele avisava: o sacerdote tem que ser perfeito, pés perfeitos, pernas perfeitas, braços perfeitos, nariz perfeito e orelha perfeita. Olha que coisa linda, a igreja começa a entender. O guarda do sacerdote sonhava em ser sacerdote, mas o sacerdote tinha que ter a orelha perfeita. Quando Pedro bateu a espada na orelha daquele homem, a orelha caiu no chão. Não caiu uma orelha, caiu um futuro, caiu um sonho, caiu um ministério, caiu uma chamada. Aquele homem não chorou pela orelha caída pela dor, ele chorou porque ele viu o sonho dele se lamear na terra. Mas olha como Jesus é grande. Jesus vai e pega a orelha dele. Jesus não está pegando só a orelha, Jesus está pegando o futuro dele. Jesus está pegando os sonhos dele, pastor Edenilson. Jesus está pegando o ministério dele e vai colar a orelha. Era a maneira de Jesus dizer: perto de mim nenhum sonho cai por terra,
perto de mim, nenhum sonho é sepultado. O Deus dos sonhos entrou dentro desta igreja nesta noite. Ele faz uma vistoria no meio dessas cadeiras e desses bancos. Você não tem noção do que vai acontecer depois desta noite. Eu estou com meu corpo arrepiado. Quando isso acontece, é um sinal de que o Espírito Santo começou a falar segredos no ouvido de quem tem chamada. Entrou aqui dentro dessa vigília homens e mulheres que essa semana foram convidados a sair do ministério. Te expulsaram da igreja, arrancaram o seu púlpito, não te deixam mais cantar. Tudo isso porque você caiu, escorregou, se jogou, tombou ou te jogaram para fora. Não entenderam. Na verdade não é que te excluíram por isso. Te excluíram porque sabem que você tem vocação. Te excluíram por vergonha de não serem como você. Te excluíram porque o sonho deles era ser como você. Quando te excluíram, eles disseram: matamos alguém que seria nosso concorrente. Aí Jesus te trouxe aqui nessa vigília para falar: eu estou catando a sua orelha. Eu vou devolver a orelha para você. Você vai ter chamada. Só quem acredita nisso reage. É na fraqueza de Pedro que nós aprendemos lições. Se não existisse um Pedro para Jesus poder nos ensinar essas coisas, nós ficaríamos sem conhecer o total poder dele. Nesse mesmo dia, quando Pedro vê Jesus fazer aquilo, Pedro pegou aquela espada e jogou fora. Tem um segredo para te contar. Aquela espada estava na cintura de Pedro há 3 anos e meio. Porque Pedro era cobrador, era pescador. Como era pescador, era um homem pobre. E todo homem pobre naquela época tinha lei, né? Olho por olho, dente por dente. Tinha medo dos piratas que podiam roubar a sua pesca. Ele andava armado para se defender. Agora é interessante, como é que alguém anda ao lado de Jesus com uma arma? E detalhe, por que Jesus nunca mandou ele tirar a espada da cintura? Por quê? Porque se Jesus mandasse, ele tiraria, sim ou não? Vou perguntar, se Jesus dissesse: Pedro, tira a espada da cintura, Pedro tiraria, sim ou não? Por que Jesus nunca falou então? Simples. Jesus nunca falou para Pedro tirar a espada da cintura. Porque se ele falasse, Pedro tiraria, mas a espada sairia da cintura, mas nunca sairia do coração de Pedro. Como assim, pastor? Eu gosto de dar esse testemunho. Quando eu me converti, a primeira coisa que falaram para mim foi para tirar a televisão de casa. E eu obedeci, porque eu tinha medo de ir para o inferno. E eu batia no peito, eu tirei, dei testemunho na igreja. Irmãos, tirei a televisão da minha casa. Foi um Pentecoste na igreja. Mas toda quarta-feira eu ia visitar minha mãe não era crente. Eu sentava na frente da televisão e ficava. Eu não saía da sala para nada. Minha mãe trazia a minha comida, eu sentado na sala, eu pegava o prato olhando para a televisão, comia, entregava o prato, pegava o copo de guaraná, bebia. Eu ficava vidrado na televisão. A minha mãe dizia: você não vai para casa? Eu disse: mãe, já está terminando o programa. E ela falou: por que você não compra uma televisão para você? Eu falei: não, porque a minha igreja não permite. Aí a minha mãe falou: você tirou a televisão da sua casa, mas vem assistir na minha. Por que você acha que em igrejas que tem muitas doutrinas e dogmas pesados, geralmente as mulheres que não cortam cabelo são aquelas que mais falam das que cortam? Por que você acha? Porque a vontade dela era cortar também, mas não tem coragem. É só isso que acontece. Porque o crente que faz porque Deus manda, ele não está nem aí para a vida alheia. Ele não está nem aí para quem está do lado dele. Ele ora porque ele quer ir para o céu e ponto final. Não adianta tirar a espada da cintura se não tirar ela do coração. E aí vai Jesus e ensina Pedro. Jesus não precisou falar mais nada. Pedro olhou para aquela espada e ficou com vergonha e jogou ela fora. É Pedro que naquela mesma noite vai negar Jesus 3 vezes. E na terceira vez o galo cantou. A notícia de que Judas tinha se matado já tinha esparramado. Pedro pecou igual Judas. Pedro deve ter arrumado: eu também vou me matar porque eu não valho nada para viver. Mas Pedro era tão covarde que nem tirar a vida dele ele tinha coragem. Esse é o Pedro da minha história. E é esse Pedro que no capítulo 16 do Evangelho de Marcos,
do Evangelho de Mateus, melhor dizendo, recebe um convite de Jesus. O senhor pode me ajudar, pastor? O senhor vai ser o meu Pedro, fica aí. Quando eu chamar, o senhor vem. Mas o senhor vem meio ressabiado. E aí todo mundo fica murmurando, tá? Que quando Jesus chamou Pedro, todo mundo falou, o que deu dessa vez? Todo mundo queria ver, Jesus vai puxar a orelha dele de novo. Tá bem, gente? O que crente mais sabe fazer é murmurar. Vamos lá então? Pedro, vem cá. Todo mundo murmurando. Lá vem Pedro. Bem desconfiado. Lá vem Pedro perguntando. O que eu fiz, meu Deus? Calma, Pedro, chega aqui perto de mim. Fica assim, frente a frente. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não disse, o texto é poderoso, né? Mas deixa eu interpretar o texto para você usando a minha mão. Preste atenção na minha voz e na minha mão. Porque por causa da má interpretação desse texto, a Igreja Católica Romana, por exemplo, chama Pedro de o primeiro Papa. E Pedro não pode ter sido o primeiro Papa porque ele era casado. Casado ao ponto de um dia tinha tão pouca fé que nem para orar para a sogra dele ser curada de uma febre, ele deu conta. Aí Pedro recebe de Jesus o convite. Aí Jesus diz para ele, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na verdade, Jesus não está chamando Pedro de pedra da igreja. Pedro não é o alicerce da igreja. Graças a Deus o alicerce da igreja não é homem. Se fosse homem estava desgraçado, gente. O alicerce da igreja é Cristo. Jesus está dizendo assim, tu és Pedro. A palavra Pedro significa pedra pequena, pedra esmiuçada. Pedra esmiuçada é areia. E a minha Bíblia diz que o homem que edificou a sua casa na areia, veio o vento e... Então Pedro não é pedra para edificar a igreja. Se a igreja tivesse alicerçada em Pedro, por ser areia, a igreja já tinha fundado há muito tempo. Jesus está dizendo assim, tu és fraco, o mais fraco de todos. Tu és o que mais errou. Tu és poeira de pedra. Tu és pedra pequena. Agora preste atenção na minha mão. Jesus está falando com Pedro. Tu és uma pedra pequena que não presta para nada. Mas sobre esta pedra, sobre esta rocha. Não entendeu? Eu vou fazer de novo. Jesus está dizendo, tu és Pedro, mas eu sou a rocha. Tu és Pedro, mas eu sou a pedra de esquina, a pedra angular. Eu sou a rocha de Meribá. Eu sou a pedra. Eu sou a pedra arrancada do alto da montanha na visão do rei Nabucodonosor. A pedra cortada sem auxílio de mão que bate nos pés da estátua de Nabucodonosor e desfacela os reinos da terra. Todos os reinos terminam, mas esta pedra tem um reino que vai de eternidade a eternidade. Tu és uma pedra insignificante, mas sobre esta pedra, respira fundo e não se escandaliza. Pedro não é o alicerce da igreja. Olha o que Pedro é. Tu és pedra pequena, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Pedro não é o alicerce. Pedro é a própria igreja. Pedro é a igreja do Senhor. E quando o Senhor diz, tu és Pedro, a verdadeira igreja, Jesus está dizendo então que a igreja é fraca. Ele está dizendo que a igreja pode afundar a qualquer momento. Porque se Pedro é a igreja é areia esmiuçada, não tem como ela permanecer de pé. E aí que entra ele dizendo assim, tu és pedra esmiuçada que não presta para nada, mas sobre esta rocha eu edifico a minha igreja. E as portas do inferno, Pedro, olhe para cá, não podem prevalecer, sabe por quê? Porque eu entro na sua frente. As portas do inferno não prevalecerão contra você. O diabo, para tocar na igreja, tem que passar pelo leão da tribo de Judá. O que eu vou falar agora é muito forte, entenda. Só existe uma igreja verdadeira no mundo. E não é a Assembleia de Deus. Também não é a Universal. Também não é a Igreja Mundial. Nem a da Graça. Também não é a Igreja Católica Romana.
Só há uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira tem outro nome. Aqui ela se chama Marco. E aí? Vou contar até 3, você vai me dizer o nome da sua igreja. 1, 2, 3. É para essa igreja que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra você. Fernando Fel, tô crente. Olha o que vai sair agora. Pastor Marco, quer dizer que eu não congrego em uma igreja? Não. Você congrega em um templo. E a minha Bíblia fala que templo feito por mãos humanas não é a habitação de Deus. O que está escrito: Deus não habita em templos feitos por mãos. Pastor, o que isso quer dizer? Nós não estamos em uma igreja? Não, nós apelidamos de igreja, mas aqui é um templo. Qual a diferença? O templo Deus visita, e na igreja Deus habita. Quem é a verdadeira igreja? Então diga para o seu irmão: Deus habita aqui. Ó, me acompanhe, diga: Deus habita aqui, mas Ele visita aqui. Mas eu quero ser bonzinho. O templo vira a igreja. Pergunte quando? Quando o primeiro crente abre a porta. Quando o primeiro crente põe o pé dentro do templo, o templo vira igreja. Porque o crente arrasta para dentro do templo Deus. E onde Deus está é uma igreja. Quando é que Deus vai embora? Quando o último crente vai embora. Aí a igreja vira templo de novo. Tá entendendo mais ou menos? Eu estava pregando no Rio de Janeiro e um grande amigo meu me ligou e disse: pastor Marco, ora por nós que roubaram a igreja ontem. Eu falei: como assim, pastor? Levaram o som, levaram o púlpito, quebraram a porta da tesouraria, levaram os objetos, levaram até as cadeiras. Roubaram a nossa igreja. Naquela noite eu fui orar, porque eu sei como é difícil montar um santuário, como é difícil construir, pagar. E eu falei: Jesus, roubaram a sua igreja aqui no Rio de Janeiro. O Espírito Santo puxou minha orelha na hora, disse: impossível. Eu falei: não, Senhor, roubaram sim, talvez não chegou a informação aí. E o Espírito Santo disse para mim: nunca isso vai acontecer. Eu disse: não, o endereço é tal, roubaram a igreja. O Senhor disse: roubaram o templo. A minha igreja ninguém pode roubar. Ela tem dono. Essa igreja que eu digo que tem dono, ela tem protetores. Eu vou falar para você as proteções que existem sobre você. E se você sentir de Deus, você pode até dançar no espírito. Quando eu começo a falar sobre isso, me dá uma alegria tão grande. E eu começo a ficar com pena do diabo. Olha só, tem hora que eu tenho raiva dele. Mas eu começo, quando eu lembro do que eu vou falar agora, me dá pena dele. A luta é injusta para o lado dele. Quer perguntar o porquê? Quando Lúcifer traiu Deus, ele conseguiu fazer cair 1/3 dos anjos. Faz assim comigo. Diga para o seu irmão: o céu tinha 3/3. Lúcifer conseguiu arrebatar 1/3. Sobrou? Está pronto para ouvir o que eu vou falar? Para cada demônio que existe para te atormentar, tem no mínimo 2 anjos para te proteger. Mas não é só isso, não, tem mais. O diabo, para tocar em você, primeiro ele tem que vencer uma proteção que está em cima de você. Caso ele vença o anjo que está acampando ao seu lado, que não é nada fácil, porque quanto mais chamada você tem, mais forte é o seu anjo. E pelo que eu estou vendo aqui, os anjos que guardam essa igreja são anjos alterofilistas, né? São anjos parrudos, são anjos de guerra. Caso os demônios vençam um anjo, eles vão encontrar o segundo bloqueio. Pergunte qual? O sangue de Jesus Cristo que te cobre. Se porventura eles vencerem o anjo, que é impossível, e vencer o sangue, que é mais impossível ainda,
eles vão ter que encarar aquele que mora dentro de você. E dentro de você mora quem? Não ouvi? Se você tem o anjo ao seu redor, o sangue que te cobre, o Espírito Santo dentro de você, por que você está me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Quem tem essas proteções não pode se curvar, não pode se entregar. Deus está te chamando para a guerra, para a batalha, para a sua chamada. A vitória é nossa! Eu fui insistir com o Espírito Santo naquele dia: Senhor, mas roubaram a igreja. O Senhor disse: não, roubaram o templo, Marco. Eu falei: qual a diferença? O Senhor disse: a minha igreja tem proteção, o templo só tem proteção enquanto a igreja está lá dentro. Eu falei: como assim? O Senhor disse: quando os crentes foram embora, para que eu ia deixar um anjo lá? Anjo vai ficar cuidando de cadeira? Cadeira não tem boca para dar glória. Vai cuidar de púlpito? Púlpito não tem pés para dançar. Vai cuidar da tesouraria? Tesouraria não tem mãos para aplaudir. O anjo tem mais o que fazer. Podem roubar o templo, mas não podem roubar a igreja, porque a igreja é lavada no sangue do Cordeiro. A igreja é a noiva do Cordeiro de Deus. Só quem faz parte desta noiva dá mais um grito de glória, por favor. Eu pregava em Toronto, no Canadá, numa linda igreja estilo gótico, uma igreja evangélica europeia. A igreja tinha um campus universitário gigante. Preguei como um gigante naquela noite, a igreja mais linda que eu tinha pregado até então. Crentes de língua hispana, inglesa e portuguesa me assistiam. Terminou o culto, o pastor me chamou e disse: pastor Marco, o senhor foi a última voz profética dessa igreja. Eu falei: por quê? Disse: porque a igreja está fechando. Mas fechando por quê, pastor? Ele disse: nós alugamos esse prédio. Os crentes que congregam aqui hoje são apenas 6. E os 6 juntos não conseguem pagar o imposto para manter o prédio. Nós tivemos que vender o prédio por 6 milhões de dólares canadenses. Compraram um salãozinho pequeno em um outro bairro. Ele disse: a partir de amanhã vai vir máquinas aqui destruir tudo isso, e aqui vai ser um condomínio de luxo. Gente, me deu uma tristeza, porque eu nunca tinha pregado num culto fúnebre de uma igreja. Aquela igreja estava sendo sepultada. Eu saí pelo fundo da igreja, peguei minha máquina de foto, fui tirar uma foto como recordação. Estava nevando para ajudar, caindo neve. Aí juntou um neve, o frio, a minha tristeza. Aquela igreja estilo gótico, bem antiga, tudo parecendo filme de terror. Eu fui ficando sorumbático, quase entrei em depressão. Eu disse: Deus, a sua igreja faliu. Para que eu disse isso? O Senhor falou comigo: impossível. Eu disse: não, senhor, essa igreja aqui faliu. O senhor disse: faliu a instituição. E eu disse: e a igreja é o quê? O senhor disse: também é uma instituição, mas não é uma organização. A organização é humana. A minha igreja é um organismo. Diga comigo: organização. Diga: organismo. Pergunte qual a diferença. A organização tem CNPJ. E para ter um CNPJ tem que ter uma ata da constituição da sua fundação. E pior, a ata da constituição da sua fundação tem que ter alguém que é responsável por ela. E o responsável por ela se torna dono dela. Toda organização tem um dono. A igreja onde você congrega, o ministério que você congrega tem dono. Se der qualquer problema, ninguém vai processar Deus. Ninguém vai processar Jesus. Vão processar o seu pastor, porque ele é o dono daquele lugar. Quantas vezes eu não vi pastor dizer assim: fica só eu e minha mulher aqui, mas o resto de pecado vai saindo daqui agora. Quem manda aqui sou eu. E ele não está errado, não. Ele manda na organização, mas no organismo. Porque se a organização é fria, não tem vida, isso aqui é organização. Isso aqui é organização. Isso aqui é organização. A cadeira que você está sentado é organização. Nisso aí podem mandar. Mas no organismo, o organismo tem vida. O organismo respira, enxerga, ouve, grita, pula, aplaude. Estamos vivendo uma época tão difícil
que as grandes denominações, depois que construíram o império, como organização, império, grandes templos, formidáveis e coisas mais, eles acham que podem mandar o organismo embora. Quantas vezes eu vi pastor levantar e dizer, se você não concorda comigo, aqui pode sair, a porta da rua é serventia da casa. Sabe por que ele fala isso? Porque o templo está pago, ele não tem conta para pagar, o que entra no culto é lucro. Mas quando ele estava construindo tudo, ele pegava qualquer um, todo mundo era bem-vindo. Ou seja, pela organização ele fez tudo, mas pelo organismo ele não faz nada. O que vai ter de gente que vai pagar um alto preço quando estiver diante dele. Geralmente a organização gosta só das ovelhas ricas. Ai, Jesus. Geralmente a organização gosta só de gente estudada, letrada. Só de gente que tem um dízimo forte, gente que não dá escândalo. A organização grande não quer problema com gente defeituosa, não quer pegar um pau que nasceu torto e tentar endireitar ele. Não querem bandidos, não querem drogados, não querem, eles querem só nata. Porque é uma organização fria. Mas Jesus não veio para isso, ele é médico. O médico veio para os doentes, veio para o organismo. E para Jesus funciona assim: quanto pior, melhor. Não, você não entendeu, vou dizer de novo. Para Jesus funciona assim: quanto mais lixo, melhor. Porque ele pega o lixo e transforma em luxo. Se tem alguém que acredita no que eu disse, dá mais um grito aqui nesse lugar. Está faltando amor ao organismo. Estão matando o organismo. A organização vai bem. Graças a Deus, o termômetro da saúde da organização vai muito bem. Tem dinheiro em banco, tem dinheiro aplicado, tem prédios, tem aviões, tem helicópteros, tem tudo a organização, muito obrigado. Mas e o organismo? Estão morrendo, estão sofrendo, estão sendo torturados, estão sendo extorquidos, estão perdendo a paixão. Há uns 4 anos atrás eu assisti um episódio pela TV que eu fiquei triste. Aconteceu aqui em São Paulo. Um homem passou por um velório e foi orar pelo defunto, para Jesus ressuscitar. Veio a polícia e levou ele embora. Aí ele disse de que igreja ele era. Foi um tumulto. A imprensa foi atrás do pastor presidente. O pastor presidente, naquela noite mesmo, tendo poder, articulou, ligou para um membro que era médico, psiquiatra, fizeram um atestado de loucura pro irmão, para se livrar. Aí o pastor foi para a imprensa e disse: não, gente, veja só, tem alguns membros da nossa igreja que têm problemas mentais. Agora, e se desse tempo daquele irmão orar e o defunto levantasse? Qual seria a reação do pastor? Não, é da minha igreja. É da minha igreja, eu ensino eles sobre essas coisas. Não é? É por isso que Jesus não faz. É por isso que nós buscamos Deus numa madrugada como essa. Tem crentes que não congregam aqui, moram em outras igrejas, mas sabem que vivem mais do que recebem aqui do que lá. E eu amo pregar para vocês aqui. Já estou terminando. Quando eu vejo Jesus chamar Pedro, vem cá, Pedro. Quando eu vejo Jesus chamar Pedro, dizer: Pedro, vem cá, tu és um imprestável, mas eu sou na sua vida. E está todos os outros 11 de boca caída. Está todo mundo dizendo: não, tinha que ser eu. Aí Jesus, para desespero deles, tira uma chave do bolso, diz: Pedro, estende a mão aí. Eu vou te dar um presente hoje. Eu vou te dar a chave do cofre do meu maior tesouro. Esta é a chave que abre a porta do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu.
Ramadais te antro e cara la Falo eu assim com o meu povo. Visita esta madrugada a minha igreja. Falo em mistérios porque me entendem. Meu espírito tem encontrado dificuldades para entrar em alguns santuários. Barraram a minha entrada, a entrada da minha glória. Tornaram-se donos dos santuários. Mas eis que nesta noite falo eu assim com o meu povo. Vou recorrer à minha lei e vou atuar como juiz. Retomarei o poder. Vou abater. Vou colocar por terra aqueles que roubam a minha glória, porque ninguém toca na minha igreja, assim diz o Senhor. Nesta palavra, Jesus, eu quero um sinal neste lugar. Onde houver uma igreja verdadeira, faz cair a sua glória sobre eles. Agora, agora, agora. Aleluia. Ramaste entre velesuri di condora machera bagara bagacias. Elohim te lo mantre velesuri di quevara bagara bagacias. Dira maquianto covara sui de has. Quando Jesus chamou Pedro, Jesus estava mandando um recado para nós esta madrugada. Jesus estava dizendo: eu não entreguei a chave da minha glória para os grandes. Não entreguei a chave do ministério para os poderosos, para os intelectuais, para os gigantes. Quando eu estabeleci a minha igreja, eu coloquei ela na mão de gente fraca, na mão de gente simples, na mão de gente sofredora, na mão de gente que cai toda hora, mas por misericórdia se levanta. Esta igreja é intocável. Podem fechar as portas do templo, podem excomungar dentro das associações, mas não podem tocar no seu nome, porque ele está escrito no livro da vida do céu. Eu vim nesta madrugada só para te dar esse recado. A verdadeira igreja está viva. Para terminar, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16.
Marcos 16. E o versículo de número 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Vou repetir, mas ide, dizei a seus discípulos e a... Quero ouvir toda a igreja. Dizei a seus discípulos e a... Dizei aos seus discípulos e a... Que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Fecha a Bíblia, fique de pé. Pegue na mão de quem está do seu lado. E ouça-me. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um desses evangelhos tem uma direção. Cada um deles tem um escritor. Geralmente, dos 4 evangelhos, 3 não são apenas os escritores, mas os escritores são também autores. Mateus é o autor e escritor. Lucas é o autor e escritor. João é o autor e o escritor. Agora preste atenção. Marcos é só o escritor. Marcos nunca andou ao lado de Jesus. Marcos não era discípulo de Jesus. Marcos era discípulo de Pedro. Quando Pedro estava atrás das grades em Roma, faltando 30 dias para ser crucificado de cabeça para baixo, ele recebeu a visita de João Marcos, seu discípulo. João Marcos era escriba, sabia ler e escrever. Pedro era só um pescador. Pedro chamou Marcos e disse: na próxima vez que vier, traga papiro, nanquim e pena, porque eu quero escrever um retrato de Jesus. Cada evangelho é um retrato. O evangelho de Marcos é o mais simples. Já percebeu ou não? É o menor. Ele não tem genealogia no começo, não tem palavras poéticas. Por que é o menor? Marcos era intelectual, mas Pedro não era. E Marcos não acrescentou nada. Ele sentado atrás das grades, Pedro ditava. Marcos sentado do outro lado escrevia. Eu imagino Pedro de olhos fechados, com a mão no joelho, dizendo: eu me lembro dele. Oh glória. E ele foi lembrando tudo. Quando Pedro foi falar da ressurreição, porque os 4 evangelhos falam da ressurreição. Os 4 evangelhos falam de anjos que estavam lá na tumba. Os 4 evangelhos falam que a tumba estava vazia. Os 4 evangelhos falam que as mulheres foram lá. Mas só o evangelho de Marcos tem um versículo que eu li. Os anjos chegaram nas mulheres e disseram: avise aos discípulos e a Pedro. Por que Jesus se lembrou de Pedro só? Por que os outros não escreveram isso? Porque para Mateus, Lucas e João isso não importava, porque não foi com eles. Mas eu imagino Pedro dizendo: Marcos, quando Jesus morreu, eu queria me matar, mas eu era covarde demais. Todo mundo ficou me acusando porque eu só errei na minha vida. Alguns foram embora, eu fiquei aqui na casa, e na casa onde eu estava, todo mundo ficava me acusando de ter negado Jesus antes que o galo cantasse. Eu já estava mal, me senti o pior dos homens, eu queria sumir do mundo. E naquela manhã de domingo, quando as mulheres voltaram do sepulcro correndo, eu estava agachado num canto da casa aos prantos. Ninguém se aproximava de mim porque eu era um verme, porque eu neguei Jesus. Ninguém acreditava mais em mim. A minha vontade era sumir. Mas as mulheres entraram dentro daquela casa e disseram: a tumba está vazia, Jesus ressuscitou. Todos pularam e se alegraram. Eu me senti pior ainda. Eu me murchei num canto chorando. Aí uma mulher chegou em mim e disse: Pedro, não chore não. Por que não chorar? Eu neguei ele. Pedro, quando Jesus ressuscitou, ele deixou um recado para você.
Os anjos entraram na nossa mente, no nosso ouvido, dizendo assim: avise a todos os discípulos, mas a Pedro em particular. Fale para Pedro que Jesus vai encontrar ele ali na frente. Eu me emociono. Eu me emociono porque Pedro sou eu. Eu estou pregando só para Pedros aqui. Gente fraca, gente sofrida, gente que erra, gente que peca, mas que se sente um miserável e vem à igreja buscar perdão, conforto, vem na igreja buscar consolo, vem na igreja buscar uma voz, uma palavra profética. Eu não poderia ser João, porque João era perfeito demais, mas Pedro eu poderia ser. E aí vem Jesus no último momento e diz assim: Pedro, levanta. Eu sei o que você fez, eu já tinha previsto. Era a maneira de Jesus dizer: Pedro, a nossa história não acabou. Vai, eu vou te encontrar ali na Galileia. Pedro, eu te amo, Pedro. Não importa o que você fez, eu te amo, Pedro. E Jesus te trouxe hoje aqui só para você ouvir o que eu vou falar agora. Ele nunca procurou super-homens. A igreja busca super-homens. A igreja quer homens e mulheres que nunca pequem, que nunca erram. A igreja quer anjos na terra, não homens. Mas quando um homem erra, quando uma mulher erra, não errou porque é mau, ou porque é um safado, um sem vergonha. É a natureza herdada. É a natureza humana que está em nós. E Deus não consegue ser Deus na vida de um crente forte, porque o crente forte não precisa de Deus para nada. Um crente que dá conta de subir um monte 7 dias por semana, jejuar 30 dias por mês, ler a Bíblia de capa a capa, que não toque em nada, que respeite os 10 mandamentos, ele precisa de Deus para quê? Teve um homem na Bíblia que era como eu e você. Ele ensinava todas as coisas boas. Ele puxava a orelha dos outros, mas quando ele estava sozinho ele chorava. Um dia ele não aguentou e disse: Deus, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço todo dia. Quem me livrará desse corpo de maldição? Deus entrou no quarto dele e falou assim: ei, Paulo. Sim, Senhor. Calma. A minha graça te basta. Segure aí, aperte bem firme a mão do seu irmão. Porque Jesus disse para ele assim: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Consegue entender isso, amigos? Consegue entender isso, Bauer? Jesus está dizendo assim, pastora Edenilza: quando você está fraco, eu consigo ser Deus. O meu poder se aperfeiçoa quando você está em pecado. Porque quando você está lascado, você precisa de mim. Você já viu alguém buscar Deus quando tudo está bem? Já viu alguém buscar Deus quando o carro tem combustível, quando o filho tem saúde, quando está tudo dando certo? Mas faça a pessoa perder alguma coisa, ela entra na igreja, se joga debaixo do banco, sobe um monte, faz voto, faz jejum, faz de tudo. E aí esse crente faz Deus ficar de pé no trono. Deus só é Deus dos miseráveis. E aí vem a parte mais bonita. Para encerrar, Deus revela-se a Paulo. Paulo entende, ele escreve assim: aí eu entendi que quando eu estou fraco, é aí que eu não é estou forte, é aí que eu. Paulo usa 2 verbos. Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. O verbo estar é passageiro. Você está agora, mas não estará amanhã. Você está fraco hoje, mas amanhã você está forte. Você hoje está no vale, mas você não é morador do vale. Está entendendo? Você está. O estar é passageiro e transitório. Agora o que você é, ninguém tira de você. Você é forte. Não, você não está entendendo. Eu estou dizendo, você é forte.
você não fosse forte, você não estava nessa vigília. Essa vigília é só para gente que não tem onde buscar mais nada. Solte a mão do seu irmão. Eu vou fazer um único convite nessa noite. Eu vou pedir para que a igreja feche os olhos, porque eu não quero que ninguém julgue ninguém, tá? Tem gente que entrou aqui e não pôde dar glória a Deus de verdade até agora. E não é porque não quer, é porque não consegue. As garras do diabo estão na sua mente. Você está sendo acusado. Você acha que não tem mais chance, que não tem mais esperança. Até em se suicidar já pensou. Você veio numa vigília porque geralmente em vigília Deus usa profetas. E Deus está usando o profeta de maneira coletiva. Só pessoas que precisam de um abraço de Deus. Pessoas que possam dizer assim: pastor, hoje eu estou me sentindo como uma criança. Eu preciso só de um abraço de Deus. Venha aqui perto de mim. Quero ser como criança. Deus te abençoe, filhão. Te amar pelo que é.